Quando eu era criança, tinha uma frase que eu ouvia direto da minha mãe. Menino, isso aí é coisa do diabo. Ela falava isso quando eu assistia Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball e praticamente tudo que eu gostava. E eu pensava, mãe, é só um desenho. Deixa eu assistir aqui, deixa eu ficar quietinho aqui assistindo meu anime preferido. Mas aí o tempo passou, eu comecei a estudar teologia, história, filosofia. E pra minha surpresa descobri algo muito interessante. Minha mãe talvez tivesse percebido algo que eu só fui entender muitos anos depois. Não que aqueles desenhos e animes fossem do diabo ou totalmente ruins. Estou falando na perspectiva cristã, em que o diabo representa aquilo que se opõe a Deus. Lá em casa não existia proibição. Às vezes ela até sentava para assistir comigo e com meus irmãos, mas nunca desligava um modo apologético. Sempre dizia, cuidado com isso é estranho, isso é complicado. Ela queria que eu apreciasse a arte, mas também entendesse o significado do que estava assistindo. Hoje eu percebo que ela queria me ensinar discernimento. Mas hoje, estudando essas civilizações, eu entendo o porquê desse ponto de vista dela. Devido à religião que ela cresceu e se estabeleceu, e acredita até hoje, isso fez com que ela enxergasse com uma cosmovisão cristã. E aí fica mais fácil de identificar outras manifestações religiosas. E isso explica o porquê que ela fazia essas associações. E quer saber? Boa análise da minha mãe, hein? Acho que vou contratar a consultoria dela nos próximos vídeos. Isso foi boa, hein? Mas calma. Antes que alguém entenda errado, esse vídeo não é para atacar a sua fé, atacar outras culturas e dizer que você não deve mais jogar videogame ou assistir animes e outras coisas. Para de assistir anime e séries. Vai, para logo. O objetivo daqui é outro. É provocar você e mostrar como história, filosofia, teologia e cultura geek estão muito mais conectadas do que a maioria das pessoas imaginam. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para os mesmos personagens com a mesma visão que você tinha antes. Algo vai mudar aí. O seu olhar para algumas histórias, animes e games vai fazer com que você modifique a maneira de observar esses personagens. E se você gosta de história, filosofia, teologia e cultura geek, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente pega aquilo que você gosta e mostra a história que está por trás deles. Antes de entrar no assunto, vale lembrar que eu estou usando a Bíblia como uma fonte histórica e religiosa. E de acordo com a narrativa bíblica, existe apenas um Deus verdadeiro. E os chamados outros deuses são apresentados como ídolos ou falsas divindades, que desviam a adoração que pertence somente a Deus. Se você quiser uma referência, é Deuteronômio 6, versículo 4. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi sobre a Bíblia é que essas nações citadas como inimigos do povo de Deus, elas existiram de verdade e tem fontes históricas para comprovar isso. E aí não fica resumida apenas a fé, é também uma questão histórica. Vamos começar pelo Egito, uma das civilizações mais bem documentadas do mundo antigo. Existem templos, pirâmides, hieróglifos, papiros e esculturas que sobrevivem de alguma forma até os dias atuais. Os egípcios acreditavam em diversos deuses: Anubis, Ra, Ísis e Osíris e muitos outros. Esses deuses não foram inventados pelos animes. Eles já faziam parte da religião egípcia há milhares de anos. E justamente aqui encontramos uma conexão interessante com a Bíblia. Durante o Êxodo, Deus liberta o povo de Israel do Egito. Ao longo das 10 pragas, alguns estudiosos entendem que existe um confronto simbólico entre o Deus de Israel e os deuses adorados pelos egípcios. Quando o Nilo é atingido, isso desafia aquilo que representava a vida para os egípcios. Quando há trevas sobre a terra, alguns vão dizer que há aqui um confronto com Ra, o deus do sol. Apesar de ser uma história muito interessante, a narrativa bíblica mostra um confronto em que o Deus de Israel humilha o poder do Egito. Logo no início, Moisés e Arão lançam um cajado diante do faraó,
e ele se transforma em uma serpente. Os magos egípcios fazem o mesmo, mas a serpente de Arão engole a deles. Se isso aconteceu literalmente ou não, cada um pode tirar sua própria conclusão. O fato é que o texto bíblico apresenta esse episódio como uma demonstração da superioridade do Deus de Israel sobre os deuses e o poder egípcio. E falar a verdade, se essa história inspirasse um anime, uma série ou um filme, ia ficar sensacional. Me conta aqui nos comentários qual obra você gostaria de ver baseado nessa narrativa. Vale lembrar que a Bíblia não trata essas religiões como algo neutro. Ela apresenta o Deus de Israel em oposição a outros deuses e os seus cultos, deuses menores de acordo com a Bíblia, ou ídolos, ou objetos de idolatria. Isso começa a fazer sentido quando entendemos o contexto histórico. Israel era um povo monoteísta vivendo cercado por nações politeístas, que acreditavam em vários deuses. Essa diferença explica muitos dos conflitos registrados no texto bíblico. Mas será que somente os egípcios existiram? A resposta é certamente que não. E é aí que a arqueologia fica ainda mais interessante. Parte 2. Arqueologia, mitos e outros povos. Outros povos também deixaram marcas profundas na história. Babilônia e Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerado o berço da civilização. Povos como os sumérios, acádios, babilônios, criaram mitos que influenciaram várias culturas posteriores. O famoso Enuma Elish, mito da criação babilônico, fala de deuses que lutam entre si para formar o mundo. Essas ideias de batalhas cósmicas aparecem em diversos animes e jogos. Você sabia que a Tiamat de Caverna do Dragão foi inspirada na mitologia babilônica? Escreve aqui nos comentários. Se tiver bastante interação, eu faço um vídeo sobre esse tema para você. Já os gregos criaram mitologias riquíssimas e vamos dizer que são os deuses mais famosos de todos os jogos e animes e séries de longe. E por que não falar de Kratos em God of War, que tem uma influência absurda da Grécia Antiga? Quem nunca ouviu falar de Zeus, Hades, Poseidon e Atenas? Muitos personagens de animes e games são inspirados diretamente nesses deuses. Outro exemplo é Cavaleiro dos Zodíacos, com o protagonista Sanseiya, que não pode ficar de fora dessa lista. Um dos meus preferidos. É o seu também? Roma acaba herdando essa ideia da Grécia Antiga e acabou fazendo uma mistura da cultura grega junto com a romana, criando essa cultura greco-romana, e misturou com práticas próprias, reforçando a ideia que a religião e o poder político estavam sempre conectados. Os próprios criadores de animes vêm de uma cultura cheia de referências religiosas. O Shinto, por exemplo, religião tradicional japonesa, fala de espíritos ou princípios chamados kami, que podem habitar elementos da natureza, mas também pessoas e linhagens e fenômenos. Essa visão aparece em obras como Pokémon, onde criaturas representam as forças da natureza. Já em Dragon Ball, o mestre Kami representa muito bem o arquetipo dos antigos mestres eremitas do Oriente. Um sábio que vive de forma simples e transmite seus conhecimentos por meio de treinamentos rigorosos, disciplina e superação. Tirando o fato de ser um velhinho um pouquinho safado, ele é um dos personagens mais queridos e icônicos de Dragon Ball. Agora vem a pergunta que você está fazendo desde o começo do vídeo. O que tudo isso tem a ver com Pokémon? Talvez seja seu anime preferido? E a resposta é muito mais do que parece. Os criadores de filmes, games e animes costumam pesquisar história, filosofia e religiões, mitologia e suas culturas antigas para criar personagens e mundos mais interessantes. Mesmo que você não tenha religião alguma, a religião, você vai concordar comigo agora, a religião ela traz essa questão heróica, essa parada que seduz mais a gente para a história. Ela dá um charme em tudo isso, porque tem deuses, batalhas, muita ação e aventura. Então, onde eles iriam se inspirar se não fosse nas religiões antigas? Um dos exemplos mais famosos é o Lucario. A Nintendo nunca confirmou oficialmente que ele foi inspirado em Anubis. Então seria errado afirmar isso como um fato. Será? Mas quando olhamos para o designer, as orelhas compridas, focinho,
a postura e o formato da cabeça, é fácil entender porque tantos fãs e pesquisadores fazem essa associação. Yu-Gi-Oh! Praticamente toda a história gira em torno do Egito Antigo. O protagonista está ligado a um espírito de faraó. Os itens do milênio lembram relíquias sagradas. Existem hieróglifos, templos, tumba, sarcófagos, rituais e muitos símbolos religiosos. Record of Ragnarok. Esse anime, além de ser sensacional, eu gosto muito. E você? Se você gosta, já assistiu todos os episódios, está esperando mais, deixa aqui na descrição. Ali não existe nem tentativa de esconder a inspiração. A história coloca deuses de diferentes religiões e diferentes mitologias para enfrentar personagens da humanidade. Em um cenário de ficção, Zeus, Thor, Loki, Shiva e, pra mim, a minha batalha preferida, Zeus contra Adão. O pau quebrou ali, o negócio foi doido. Se você assistiu, sabe o que eu tô falando. Não vou dar spoiler quem ganhou a batalha. Assiste lá o anime pra você ver. Ó, e se eu não me engano, a descrição é 18 anos, hein? Então toma cuidado, é bem violento. E vários personagens históricos, o Rei Leônidas e muitos outros que são tratados como participantes nesse mundo imaginário. Conhecer outras culturas e outras religiões não significa que você vai acreditar nelas. Eu atualmente estou como professor de história e eu preciso utilizar desses elementos sobre exemplos, como que era a Grécia, como que era o Egito. Não tem como você falar de história e eliminar a religião. A religião é algo presente e fundamental em todas as histórias antigas e todas as civilizações antigas. E para comentar também sobre os povos que foram influenciados pela Bíblia, você também precisa conhecê-las e entender no que elas acreditam. Isso não vai mudar a minha fé, não vai mudar a sua fé. Pelo contrário, isso só vai aumentar o meu conhecimento e o seu. Como eu já disse, é impossível estudar história sem estudar religião. Durante milhares de anos, religião, política, cultura e leis caminharam juntas. Egito, deuses como Ra e Osíris. Filisteus, culto a Dagon, ou Dagan em algumas tradições. Grécia, Zeus, Atenas, Apolo. Roma, religião integrada à vida pública. Babilônia, Código de Hammurabi, apresentado como uma autoridade divina. Israel e a aliança entre um povo e um único Deus. E os famosos 10 mandamentos. Praticamente todas as grandes civilizações antigas possuíam uma ideia de certo ou errado. A diferença só estava no fundamento, e isso continua acontecendo até hoje. Por exemplo, existem países que são totalmente influenciados pelo islamismo. Suas leis, as suas vestes, são todas voltadas com essa influência religiosa. Outros pelo cristianismo e outros mais secularizados. Mas até esses que se declaram ateus ou sem religião vão precisar decidir diariamente o que é o certo, o que é o errado, como vai funcionar suas leis. Provavelmente essa influência das leis que eles acreditam do que é certo e errado hoje foi influência de uma religião, ainda que sob outras bases. Ou seja, mesmo quando uma sociedade rejeita uma religião, ela continua discutindo moral, justiça, dignidade humana e valores. Por isso, estudar religião faz parte de estudar história. E talvez seja exatamente por isso que tantos animes, filmes e games recorrem a essas referências. Agora, uma coisa é estudar essas culturas, outra coisa é acreditar nelas. Outra é decidir no que você acredita. Seja cristão, judeu, muçulmano, espírita, ateu, você tem o direito de defender aquilo que pra você é verdadeiro e também de discordar de outras ideias. Discordar não significa desrespeitar, longe disso. No meu caso, que tem uma ideia definida religiosa, eu gosto muito das ideias agostinianas, tenho uma admiração imensa também por ideias da Reforma Protestante. Eu procuro entender história e também olhar para a cultura através de uma cosmovisão bíblica reformada. Outras pessoas farão isso através de outras visões e outras cosmovisões. E tudo bem. O importante é que possamos conversar a respeito e aprender uns com os outros. E quer saber? Depois de ter estudado um pouquinho, claro, não sei de tudo, preciso aprender muito ainda, volto a falar da minha mãe, que olhava poucos segundos de um desenho e já identificava que não fazia parte do mundo dela. Isso é importante para o aprendizado também. Na época eu achava engraçado. Hoje eu compreendo que ela tinha notado algo que eu só fui compreender anos depois, estudando história. Ela não conhecia todos esses detalhes arqueológicos,
mas percebeu que muitas dessas ideias e muitas dessas histórias buscavam inspiração em culturas e religiões antigas. E é justamente por isso que eu gosto muito da cultura geek. Jogos, animes e séries não servem apenas para nos divertir, mas serve também para nos ensinar e trazer uma curiosidade de entender o porquê daquilo. Talvez você tenha aprendido quem eram os faraós por causa de Yu-Gi-Oh! Talvez pesquisou quem era Anubis por causa de Lucario. Talvez tenha conhecido Zeus por causa de algum anime, ou Thor por causa dos Vingadores. E isso mostra que cultura pop também pode despertar o interesse pelo conhecimento. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu um anime, jogou um game e viu um filme que despertou sua curiosidade sobre uma civilização antiga, sobre um conceito histórico, qualquer coisa? Foi Pokémon, foi Yu-Gi-Oh!, foi Dragon Ball, meu anime preferido no caso, ou Record of Ragnarok, foi algum outro? Conta aqui nos comentários, quero muito saber qual foi. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente descobre como história, filosofia, teologia e cultura geek estão muito mais conectados do que parecem. Um grande abraço!